Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo vou analisar a Vamos, locação de caminhões, máquinas e equipamentos SA. Antes, um recado rápido, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. Último recado rápido, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então aí vamos analisar a Vamos. O nome empresarial anterior era JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Limitada. A data de início do novo nome, né, Vamos Locações de Caminhões, foi 31 de outubro de 2017. Ela se inscreveu na CVM em 30 de abril de 2019, foi constituída, de acordo com o formulário cadastral, em setembro de 2015. Ela não fez a IPO em 2021, né, em janeiro, ela fez a oferta restrita inicial de ações, que eu vou começar já a analisar logo aqui. Então, em 2021, ao preço de R$ 26, esse preço já está desatualizado, porque ela fez desdobramento em 2021, né? Então pode multiplicar isso aqui por 4, né? Então, na verdade, dá uns cento e poucos reais, né? Ela fez oferta restrita particular, a oferta primária entrou no caixa 800 milhões. Na mesma data, a Simpar, que ainda tem o controle acionário, vendeu no mercado 296 milhões. Então, a primeira oferta restrita inicial entrou mais dinheiro no caixa da empresa do que no bolso do acionista vendedor. Depois, em 2021, ela fez ainda mais duas ofertas, né? Uma oferta restrita só primária, foi no caixa da empresa, foi quase um bi 100, né? E ela fez desdobramento aqui em 2021 também, né? Então, as ações multiplicaram por 4, então esses preços aqui são da época, está desatualizado, mas eu coloquei aí. E depois ela fez mais ofertas públicas aqui, né? Sendo que uma delas foi secundária. Então, ao todo, entrou no caixa da empresa 3,5 bi de reais brutos e entrou no bolso do acionista vendedor, que foi a Simpar, 319 milhões. Então, entrou bem menos aí no bolso da Simpar. E ela contabilizou, a Vamos, contabilizou grande parte dos aumentos de capital já feitos como reservas de capital e apenas parte como capital social. Eu não sei exatamente o motivo, mas essa forma de contabilizar e de registrar os aumentos de capital facilita a distribuição de proventos no futuro, porque como reservas ela pode facilmente distribuir isso como proventos, né? Caso ela vá distribuir aí no futuro. Então o patrimônio líquido foi crescendo, aqui eu tenho aqui só de 5 trimestres que eu peguei, não tem participação de não controladores, o que é bom, quer dizer, o patrimônio líquido consolidado é todo do acionista da Vamos 3, né? E o valor patrimonial foi crescendo com os aumentos de capital e também com os lucros que ela foi retendo. Então, o valor patrimonial é R$ 4,48 em no primeiro trimestre de 2024, e Vamos 3 no preço de R$ 7,50 está cotada a 1,68 vezes o valor patrimonial. Os dividendos que ela pagou são poucos, né, porque ela é altamente endividada, apesar de dar lucro, e a gente vê aqui na cotação de 7,50, os dividendos passados seriam poucos, né, seriam menos de 5% ao ano. Só para visualizar aqui se ela repetiu o passado, mas ela tem aumentado um pouco aqui os dividendos desde a IPO, né? Mas os dividendos não animam muito, né? Então, mas no caso da Vamos, ela é uma empresa de crescimento ainda, e acho que é mais interessante analisar o crescimento do que dividendos, até porque com essa dívida alta que ela tem, não dá para pagar muito dividendo mesmo. E a gente vai ver que a ação caiu depois da IPO. Eu acho que os principais motivos para a queda de Vamos 3 da Bolsa estão nos gráficos abaixo. Queda do retorno sobre o patrimônio líquido, que está nesse gráfico aqui, aumento da Selic no período e aumento do percentual do resultado financeiro negativo. Então, o primeiro gráfico aqui a gente vê 2019, 2020, antes da IPO, e depois da IPO o retorno sobre o patrimônio líquido foi caindo. Ainda é bom aqui 13,8%, mas está caindo, né? Principalmente por causa da dívida.
E aqui a gente vê as ações, né, o gráfico já ajustado, né, depois do desdobramento de proventos. A Vamo 3 está no nível de R$ 7,50 aí na sexta-feira, dia 21 de junho de 2024, do mesmo preço da IPO não, da oferta pública inicial de 2021, janeiro de 2021, né? Quer dizer, ela ficou caindo todo esse tempo aqui. E a Simpar, né, ela foi vendendo aos poucos aqui nos aumentos de capital que eu mostrei acima, a Simpar, então vendeu na alta, né? Não sei se a Simpar vai comprar de novo, mas ela vendeu aqui no início, vendeu aqui nos aumentos de capital por aqui, então vendeu em preços superiores ao que ela tinha, né? E aqui o gráfico da Selic, né, mostrando que é o contrário do gráfico da ação, né, porque ela é bem endividada. Então a Selic nesse período aqui subiu e está estagnada agora, enquanto que o gráfico da ação caiu e o gráfico do retorno do patrimônio líquido caiu principalmente por causa do aumento das despesas financeiras. Então o controle acionário da Simpar, o controle acionário é da Simpar, né, empresa listada na bolsa, né, SIMH3. Interessante notar que a Simpar, desde a abertura de capital na B3, vem reduzindo sua participação percentual na Vamos. Eu coloquei esse quadro aqui. Os motivos são venda de ações nas partes secundárias das ofertas de ações e diluição pelas ofertas primárias. Então, ela vem diluindo a sua participação percentual. Mas ainda a Simpar tem 54,8% das ações. Então, a gente vê aqui que em 2021, depois da oferta de ações da Vamos, a Simpar tinha 71%, agora em junho ela tem 54%. E os outros acionistas tinham 27%, agora eles têm 45%. Porque a Simpar vendeu parte, parte das ações nas ofertas secundárias e também foi diluída com os aumentos de capital. Sobre a Vamos, neste vídeo não vou descrever a empresa, falar sobre segmentos, etc., nem contar a história, porque vai ficar muito longo, né? Tem muitas análises aqui. Então eu coloco esses links aqui, se vocês quiserem ver sobre a empresa. Os links estão aí na descrição do vídeo também. Então, continuando aqui, os gráficos abaixo, acho eu, estão dentre os motivos para a queda de Vamos 3. Né? Esse gráfico aqui é da dívida bruta total, dívida líquida e patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido, a linha cinza aqui, é o que menos cresce, aqui já está em bilhões de reais, mesmo com os aumentos de capital lá de 3,5 bi. A dívida líquida subiu aqui, principalmente a partir de 2022, né? E a dívida bruta também. Tanto é que a ação caiu, a gente vê lá em cima, e o retorno do patrimônio líquido também caiu. Então, a gente vê forte aumento da dívida aqui, principalmente a partir de 2021. Vou mostrar o gráfico de novo aqui, né, quando a ação caiu, né? A ação caiu aqui porque a dívida está assustando todo mundo aí, né? O resultado financeiro sobre a receita líquida, a gente vê aqui que os credores estão rindo à toa, né? Porque antes, aqui até 2021, eles levavam aí 6, 4, 5, até 8% da receita. Agora, em 2023, estão levando 20, 27, 29, 27% da receita, né? Quer dizer, é uma empresa que remunera os credores, os acionistas estão vendo uma empresa boa e rentável, mas os credores é que estão levando, né? Levando dinheiro. Essa dívida alta financia o forte crescimento da Vamos. A receita líquida não para de subir e tudo indica que vai continuar subindo, né? Então, o credor está ganhando dinheiro e financiando o aumento aqui da receita líquida, porque a Vamos está aumentando aí a quantidade de caminhões, de máquinas, equipamentos que ela tem, vou mostrar mais adiante. Né? O custo médio da dívida após os impostos, segundo a Vamos, na apresentação do primeiro trimestre de 2024, tende a queda. Ela mostra aqui esse gráfico, que é o custo líquido da dívida após impostos. Está caindo mesmo, e indicando que a avaliação AAA no Brasil da Fitch influencia positivamente a lucratividade da empresa. A avaliação AAA-BRA influencia a taxa de juros da dívida, ou seja, influencia para baixo, porque a Vamos tem uma boa avaliação de dívida no mercado, e o que dá mais segurança para os credores ainda. Né? Eles racham de ganhar dinheiro aqui com as despesas financeiras e ainda tem uma dívida aí considerada top de linha. Né? E o acionista está vendo um lucrinho ali e vendo a ação cair. Né? Então, a Vamos coloca que ela tem a tendência de redução do custo médio de dívida, né? Por causa do rating, que é muito bom, da Fitch. E aqui o cronograma da dívida, pelo que está aqui até o momento, ela não vai ter nenhum problema em pagar ou rolar essa dívida. Né? Se ela não fizer aumento de capital em 2025, 2026, ela vai continuar rolando a dívida. E
eu espero que ela faça aumento de capital, por isso que, adiantando minhas conclusões aqui, eu não quero comprar essa ação agora, né? Eu vou mostrar os outros motivos aqui. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. A margem EBITDA em excelente nível e subindo indica que a empresa, do ponto de vista operacional, vai muitíssimo bem. Então, aqui a margem EBITDA, que é antes da despesa financeira e da depreciação, que eu vou mostrar mais adiante, a depreciação é um aspecto importante aqui, ela caiu aqui na época do Covid e voltou a subir, e está subindo em um excelente nível de 47% de margem EBITDA, né? Mas os credores vão e comem toda essa rentabilidade aqui. O que pesa mesmo é a altíssima dívida. Não entendo o motivo da empresa não ter já feito um enorme aumento de capital para remunerar acionistas ao invés de credores. A alta margem EBITDA faz as agências de rating darem classificação alta para a dívida da Vamos. O credor está muito bem, mas o acionista nem tanto. O acionista só fica vendo bons números, o dinheiro indo para o credor. Entretanto, tem um problema. Mais adiante eu vou mostrar que há um problema quanto à depreciação. O gráfico do EBITDA não inclui a depreciação. Então, olhando só o EBITDA, está muito bem, né? O credor bate palmas para isso aí. A margem líquida total da Vamos ainda é muito boa. Mesmo com dívida alta, ela está com margem líquida aí de 10, 13, chegou a 18 aqui no pico, né? Mas está caindo a margem líquida, né? Dá para ver que tende a queda motivada pelas despesas financeiras e por aumento do percentual da depreciação sobre a receita líquida. Vou mostrar isso adiante. A empresa mostra grande potencial. O que atrapalha uma melhor lucratividade para o acionista é a alta alavancagem. E aqui o EBIT por segmento, ela tem dois segmentos, locação e concessionárias e outros, né? O EBIT sobe aqui, né? Porque o EBIT ele reflete a parte operacional da empresa, né? Então, ela está indo bem assim, aumentando receita, EBIT, mas lucratividade está em queda, como eu mostrei aqui, né? Por causa da dívida, principalmente, e depreciação. Eu acho que a empresa está chegando em um ponto crítico. Sua boa performance de receita já não é tão boa a partir de 2022, na base comparativa abaixo que eu fiz aqui, né? Em base 100, né? O gráfico abaixo de crescimento proporcional em base 100 no primeiro trimestre de 2019, mostra que desde o primeiro trimestre de 2022, aqui, quando essa linha amarela, que é o resultado financeiro negativo, sobe desproporcionalmente muito mais do que o ativo mobilizado, do que o EBITDA, do que a receita e até do que a dívida líquida. Então, a situação da dívida já preocupa por causa do resultado financeiro subindo muito mais do que as outras linhas aqui. Como a empresa tem ótima margem EBITDA e ainda ótima margem líquida, não é um grande problema por enquanto, mas eu acho que já está na hora de uma grande atitude, né? Um grande aumento de capital para desalavancar. E aí o gráfico vai ao contrário, né? O gráfico da ação, que eu mostro de novo aqui, vai ao contrário, aqui a partir de 2021, né? Ele segue ao contrário dessa tendência que eu mostrei acima, mostrando que a ação parece que caiu por causa do aumento da dívida e do resultado financeiro negativo. O gráfico abaixo mostra que a Vamos aumentou o tamanho de seus ativos com base em dívida, além dos aumentos de capital, que eu já mostrei. O aumento do patrimônio líquido é bem menor no gráfico abaixo aqui, em proporção a partir do terceiro trimestre de 2021, mesmo com aumentos de capital. Então, o patrimônio líquido já está com aumentos de capital, mesmo assim ele sobe menos do que o ativo mobilizado intangível. Por quê? Porque a dívida, né? A dívida financiou aí o grande aumento de ativos dela. Por um lado, isso foi bom, mas se a situação operacional da empresa, que ainda é ótima, piorar no futuro, a dívida alta será um enorme problema. Então, isso aqui, por enquanto, foi bem, mas o acionista não viu grande lucro, não viu grandes dividendos, e o credor aí continua rindo à toa com a sua dívida classificada como top de linha, né? Então, por enquanto, essa empresa aqui, para mim, é só empresa de credor, né? E vamos ver o que ela vai fazer adiante, se ela vai desalavancar, né? E qual o valor, né? Quando, né? E por quê, principalmente. Como eu vou mostrar mais adiante, principalmente o porquê dela talvez se desalavancar no futuro. A excelente margem bruta ainda permite alto grau de alavancagem, mas a maior parte do lucro tem ido para o bolso dos credores, principalmente a partir do terceiro trimestre de 2021. Eu acho que já é hora de desalavancagem, principalmente pelos motivos que eu vou mostrar adiante. Então a margem bruta aqui não tem o que falar, né? Só sobe, né?
Então, a tendência à queda aqui, mas ela está subindo, né? Vamos ver, eu vou mostrar adiante a questão da depreciação e outras questões, mas a tendência é continuar aí, se não acontecer nenhum problema grande, vai continuar aqui pelo menos em nível de 40%, que já é ótimo, né? Uma ótima margem bruta. A Vamos tem a maior parte de seus ativos em caminhões, máquinas pesadas. Assim, a depreciação é um importante componente do custo. A forte queda do percentual da depreciação sobre a receita até 2022 foi indicativo de boa alta da receita com bons preços de compra de ativos, aliado a um bom preço de venda de usados. E também, né, não só isso, é um bom preço de locação, né, de equipamentos. Então, essa queda aqui do percentual de despesa de depreciação até 2022 é um indicativo de excelência operacional da empresa e ela deu sorte que também os preços, ela comprou bons preços. Deu sorte, assim, competência, né? Competência e o mercado também ajudou. Então, os preços de usados dela subiu e isso ajuda a reduzir a depreciação, né? E ela também fez um bom trabalho na parte da receita. Então, essa queda do percentual das despesas de depreciação sobre a receita até aqui 2022 é um excelente aspecto, né? Quanto melhor for o preço de usados, melhor para a Vamos e para o acionista, porque diminui a depreciação. A alta da depreciação a partir do quarto trimestre de 2022 pode ser um indicativo de que este importante custo esteja subindo estruturalmente. Ainda não é um problema sério, mas poderá ficar sério se os preços dos caminhões usados e máquinas usadas parar de subir, situação em que as despesas de depreciação subiriam também. A Vamos precisa de um bom mercado de usados para poder renovar sua frota com lucratividade, também poder vender o que ela compra. Recentemente ela comprou caminhões da Petrópolis, né, aquela cervejaria que quebrou, e vai vender boa parte dos caminhões do mercado secundário. Então aqui a alta da depreciação a partir daqui de 2022 me preocupa, porque pode ser que chegue aqui no nível de 15%, que já vai começar a dar problema na margem líquida, principalmente por causa da dívida, né? A depreciação isoladamente, para mim, não teria problema se ficasse aqui nos 15%, até 20%, não teria nenhum problema se a dívida fosse bem mais baixa, né? Mas não é. Entendeu? Por falar nisso, a margem bruta da venda de ativos está estagnada, com tendência à queda desde o primeiro trimestre de 2021, porque a Vamos ela também ela vende ativos, né, caminhões e máquinas, às vezes que ela comprou, né, ela compra, aluga e depois vende, e recentemente ela comprou da Petrópolis, comprou alguns para alugar e comprou outros para vender mesmo. Então, porque a Petrópolis estava quebrada lá, e ela aproveitou e foi uma compra de oportunidade. Mas aqui, parece que a forte alta dessa margem na venda de ativos teve algo a ver com a situação pós-Covid 2019, que é o que está parecendo, porque antes a margem era bem baixa, a situação subiu depois do Covid, agora está querendo cair de novo. Não sei se a normalidade seria aqui 10%, mas 38%, 35%, 31%, 25% está parecendo alto e está querendo cair. Se essa margem voltar ao nível de 2019, a Vamos vai reduzir sua margem líquida, caso a dívida continue muito alta. Então, isso aqui é a margem e aqui o preço, receita bruta com venda de ativos e o custo da venda de ativos. A gente vê esse pico que deu aqui em 2023. Não sei se vai voltar aqui no nível de 2020, né? Mas é um aspecto importante para a empresa. E o fato relevante de 20 de fevereiro de 2024, que é um fato relevante, bem relevante mesmo, né? Ela teria, a Vamos, ela tinha o objetivo de atingir uma frota de 100 mil ativos até 2025, né? Atualmente ela tem 47 mil. Então, só para mostrar aqui o quadro que a Vamos divulga sobre a frota de caminhões, máquinas, né? No primeiro trimestre de 2024, ela terminou em números médios 47.600 caminhões ou máquinas, né? 49 mil no fim do período, na verdade, e no início do período 45, né, no início do trimestre. Então, ela tinha a intenção de dobrar isso aqui, mas o que ela fala aqui? A descontinuidade do objetivo de atingir 100 mil ativos, né, reflete principalmente o efeito da forte apreciação do valor dos ativos ocorrida consistentemente ao longo dos últimos anos. Então, ela disparou de comprar caminhões e máquinas porque ela acha que o preço está alto, ou seja, talvez caia, né, o preço. Se o preço cair, a despesa de depreciação dela vai aumentar para frente, né? Ela comprou preços bons, né? Então, ela está confessando aí que tem um problema na depreciação, né? A decisão de investimentos
a decisão de investimentos pela Vamos, alinhada ao seu planejamento estratégico, sempre terá como base retorno sobre o capital alocado. Então, isso aqui, tudo bem, mas o que eu acho mais importante aqui é que ela parou de comprar os caminhões e máquinas porque ela acha que o preço está caro. Como eu já mostrei anteriormente, se o preço dos usados caírem, a despesa de depreciação da Vamos vai subir. Então, tem um peso aí no balanço que pode resultar em margem líquida mais baixa para frente aí, tá? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros, né? Esse gráfico aqui abaixo, em base 100, é mais um indicativo de que a dívida está pesando muito a partir de, principalmente, do quarto trimestre de 2022. A dívida cresce mais em proporção do que os outros itens do gráfico. Então, em base 100, a partir de 2022... Então, a gente vê nesse gráfico aqui, em base 100, no primeiro trimestre de 2019, que a dívida líquida é o item que mais sobe, principalmente a partir do quarto trimestre de 2022, a linha cinza aqui. O ativo mobilizado intangível sobe bastante, teve que ela comprou muitos caminhões e máquinas, né? O EBITDA, que é a linha azul, ela sobe, a linha intermediária, né? Está até subindo bem, mas a linha da dívida subiu mais em proporção, né? A receita líquida, que é a linha laranja, sobe menos que o EBITDA, já indicando algum problema aqui, como eu já mostrei, principalmente que eu acho que é na depreciação, tá? E o número de ativos, né, que é a linha azul, ele sobe, é o que menos sobe, né? Mas é o número de ativos, né? Então, porque ela comprou a preços mais caros, né? O número de ativos sobe menos do que o ativo mobilizado, que intangível é pouco, né? Mais imobilizado, ela tem pouco intangível, que é muito bom, na verdade. Então, a gente vê aqui que reflete também o aumento dos preços, né? Então, isso aqui mostra que a dívida está preocupante, né? Não tem outra coisa a se falar. E também o preço dos caminhões subiu. Ela comprou a preços caros, vamos ver se vai cair muito ou se vai estagnar. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Esses gráficos abaixo, que eu vou mostrar agora, me fazem ficar de fora de Vamos 3 no momento. Apesar do grande potencial da empresa, crescimento com alta dívida e ainda assim mostrar boa margem líquida, que está em queda, como já mostrei, eu acho que os gráficos abaixo acendem um sinal amarelo. Eu acho que deveria acontecer um enorme aumento de capital para parar a sangria do resultado financeiro negativo e direcionar a lucratividade para o acionista, não para os credores. Então, esse gráfico aqui eu dividi a dívida pela quantidade de ativos, né? EBITDA sobre ativos, ativo sobre ativos, e a gente vê que a linha de ativo mobilizado sobre os ativos é a linha que mais sobe. Por quê? Porque é por causa do preço médio alto de cada caminhão ou máquina crescendo. Dívida sobre ativos é o segundo colocado aqui, não é isso? Então, e a receita líquida sobre ativos fica estagnada lá embaixo, aqui, na proporção, né? Então, significa o seguinte, que tem um problema, porque a receita, que deveria estar pelo menos aqui em cima, aqui no perto dos 200, 150, né? E o EBITDA também, o EBITDA é o último colocado, quer dizer, esse gráfico aqui me mostra que ela tem um problema aí com a dívida, que é o segundo lugar, e o alto preço que ela pagou nas máquinas. Ela precisa de torcer para os preços não caírem muito, ou não cair nunca, né? Entendeu? Porque essa desproporção aqui, ó, a linha da receita e a linha do EBITDA está lá embaixo, me faz ficar fora de Vamos 3 no momento. E aqui o gráfico isolado, né? Dívida ativo, dívida sobre dívida dividido por ativos, ou seja, a divisão do valor da dívida por ativo, né? Ou ativo por dívida, né? E a gente vê aqui que o ativo imobilizado intangível sobe por causa do aumento de preços e a dívida acompanha, né? Quer dizer, a dívida financiou o alto preço dos ativos. Então, vamos ter que torcer, né, para o preço das suas máquinas, caminhões, o preço dos usados não caírem muito, né? Senão vai ser um problema sério isso aqui. E aqui a receita e o EBITDA. Então, sobre ativo, né, dividido pelos ativos. A receita estagnou, né, indicando produtividade menor em relação a esses itens da dívida. Então, a produtividade da dívida piora aqui, né, a dívida sobre ativo, linha azul aqui em cima, e a produtividade da receita cai. Ou seja, é muito ruim. E o EBITDA fica mais ou menos estagnado. Quer dizer, não gostei dessa situação. Então, esses gráficos, esses três últimos gráficos me fazem ficar fora de Vamos 3.
E geração de caixa. Observando a demonstração de fluxo de caixa da Vamos, percebe que a empresa gera muito caixa sim, mas investe toda a geração de caixa operacional em ativos e ainda precisa tomar dívida, como já mostrei acima em todos os outros gráficos, né? Interessante notar que a Vamos não divulga planilha com fluxo de caixa gerencial e nem a contábil, com série histórica longa, como é prática em outras empresas grandes. Ela divulga planilha em Excel só dos últimos 2 trimestres, o que é insuficiente para você fazer uma análise detalhada, né? A falta dessa planilha dificulta a análise para a maioria das pessoas, pois é preciso pegar o fluxo de caixa nos documentos divulgados em PDF ou ter um programa para extração automática, que a maioria não tem, eu também não tenho, né? Eu estou acostumado com as empresas divulgarem aí todos os números muito bem em Excel, não sei por que a Vamos não divulga aí a série histórica do fluxo de caixa de forma detalhada para você fazer análise. Então, me deixa também com uma pulga atrás da orelha, né? Mas deu para fazer a análise e ela confirma o que eu já mostrei anteriormente. Vou fazer aqui umas estimativas para 2024 e 2025 com esses pressupostos, né? Não haveria aumento de capital, ou seja, a quantidade de ações seria a mesma. O cenário macroeconômico não se alteraria muito, ou seja, as projeções de taxas de juros continuariam no mesmo patamar que está agora. Previsão de queda da Selic para 2024 e 2025, mas não muito, né? Neste momento agora. A Vamos iria parar de aumentar dívida por causa do fato relevante de 20 de fevereiro de 2024, que eu mostrei acima, que ela parou com aquela ambição dela de dobrar a frota, né? Ela vai continuar aumentando pontualmente, né? Mas eu vou considerar que ela não vai aumentar a dívida de forma relevante. E lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros, né? Bom, mas na verdade, apesar de fazer essas estimativas, eu acho que em 2024 ou 2025 vamos fará um grande aumento de capital para se desalavancar, situação em que as projeções abaixo teriam que ser refeitas. Então, já sabem, né? Se fizer aumento de capital, essas projeções minhas aqui, eu tenho que fazer tudo de novo. E mesmo assim, eu prevejo aqui um aumento de receita aqui para 2024, 2025, um aumento do lucro líquido, aí a margem líquida continuando estagnada por causa, principalmente, da depreciação. O resultado financeiro negativo iria cair um pouquinho, né, por causa, talvez, da redução de juros. O EBITDA iria subir um pouco, mas não muito, e a margem EBITDA iria cair um pouco. E Vamos, atualmente, está precificada a mais ou menos 3 vezes EBITDA, o que é considerado barato aí, né, porque eu mesmo considero que caro seria 8 vezes EBITDA. E 4 vezes EBITDA seria um preço mais ou menos justo. Então, a Vamos, eu acho que pode ficar aqui pagando aí a cotação dela, né, Vamos 3, em torno de 3 vezes EBITDA mesmo até 2025. E se o mercado melhorar mesmo para valer, ela poderia chegar aí a 7 vezes EBITDA, indo a R$17, né? Ela pode subir sim. Só que eu não estou muito seguro quanto a isso, né? E vou mostrar aqui minhas conclusões, né? Lembrando que eu não recomendo compra por venda de ativos financeiros. Eu acho que esse cenário aqui, para mim, ele está mediano, moderado, mas eu acho que pode piorar um pouco, né? Então, as conclusões. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. A Vamos parece ser uma ótima empresa em fase de crescimento e de investimentos. Mesmo com dívida alta, tem uma boa margem líquida, mas vimos que tende à queda. Eu acho que há pequenos sinais de deterioração em sua parte operacional, mas que continua excelente. Identifiquei uma certa tendência de queda em sua parte operacional, principalmente quanto a um certo aumento do percentual da depreciação sobre a receita. Este problema isoladamente seria pequeno, mas com dívida muito alta, a situação me preocupa. No momento, eu ficaria mais animado com o Vamos 3 se houvesse um forte sinal de desalavancagem, aumento de capital, para que o acionista pegue grande parte da lucratividade. As taxas de juros ainda altas pesam contra a empresa. Por outro lado, se o mercado virar e observamos forte queda da Selic de 2024 a 2025, a Vamos poderá continuar alavancada e, mesmo assim, sua margem líquida poderia subir, desde que sua parte operacional não se deteriore. Assim, eu acho que o atual preço de R$ 7,50 para a Vamos 3 é uma boa precificação, por causa dos riscos do endividamento e da tendência de aumento da depreciação sobre a receita. Continuo fora de Vamos 3 e vou continuar acompanhando. É isso aí, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido.